Professora, a gente estava conversando no bloco anterior sobre a educação em sala de aula. A senhora vê como uma especialista em educação a presença do empreendedorismo lá junto das outras matérias em sala de aula com os alunos? De grande contribuição. Haja visto que quando a escola ela tem esse pensamento voltado para o empreendedorismo, tem buscado, tem mostrado aí grandes resultados, bons resultados. Então nós estamos numa fase muito inicial, mas já temos bons resultados. Porque é como o professor colocou, ele tem que ter a arte somada ao intelecto. Então o aluno não é só pensar em preparar o aluno para a universidade, mas preparar para a vida, né? Preparar para a vida, preparar para a universidade e preparar também para que ele busque alcançar o seu espaço no mundo em que ele está vivendo. E quando nós estamos vendo aí bons resultados por conta disso, porque a escola tem se voltado, de uma forma geral, aqui em Sergipe não está ainda muito focada nessa situação, mas já temos alguns resultados, mas em outros estados que nós temos conhecimento, a escola que se volta que tem essa visão, tem propiciado a criação ao fortalecimento dessa visão de empreendedorismo nos jovens que estão. Há pouco tempo atrás eu estava numa palestra e eu estava assistindo a fala da professora Tereza Penafirme, e ela fez uma colocação muito interessante, que a escola está preparando o aluno. O aluno, ele recebe o seu diploma, o seu certificado, ele vai para uma estação. Mas ele só pega o trem se ele estiver apto, se ele estiver com aquele pensamento, com aquela visão de buscar o seu espaço no mundo do trabalho. Professor Antônio Ramos, o senhor que é um homem de sala de aula, educação tradicional em Sergipe, como é que o senhor vê tudo isso aí, a sua opinião? Empreendedorismo em sala de aula, ele ajuda os alunos a entenderem as outras matérias? Como é que acontece isso aí? Ele, de repente, monta um plano de vida a partir de uma matéria dessa? Ou então afasta ele da pesquisa, por exemplo? Não, ao contrário, eu sou um defensor, acho que ela aprendi com o professor Paulo Eirado, essa importância, né? Quer dizer, o espaço do conteúdo em si, ele não dá o retorno. Afinal de contas, ensinar a aprendizagem, qual o objetivo? Se não trazer retorno para a própria vida. Ora, se o empreendedorismo faz parte do conteúdo do currículo, né, no ensino médio, por exemplo, que é o que nós estamos iniciando aqui em Sergipe, a partir da própria iniciativa do SEBRAE, é fundamental entendermos que o empreendedorismo ele não está isolado, ao contrário, ele congrega, ele pode facilitar a interdisciplinaridade de maneira prática, de maneira objetiva. Vamos dar um exemplo. Se você quer montar um pequeno galpão para vender fogos, o que é que tem a ver esse contrato, né, de aluguel, digamos, desse galpão com as outras disciplinas? Na verdade, o empreendedorismo seria o cabo do guarda-chuva e, ao abrir o guarda-chuva, as outras disciplinas estão ali sedimentando a estrutura. Então, é fundamental. E outra coisa, na minha opinião também, que eu acho que o professor coloca bem claro no texto dele, é essa mudança de paradigma. É fundamental. Quer dizer, eu tenho de partir, eu como educador, eu como professor, ser o primeiro a motivar a mim mesmo para entender o empreendedorismo, não na visão de montar um negócio, mas em comportamentos que assumem estruturas de vida, que entre elas está o que o próprio professor Paulo Freire coloca. A maior pedagogia que nós devemos ter é a pedagogia da autonomia, nesse sentido de você ter sujeitos conscientes, críticos, que não deixem de sonhar. E o próprio professor Gadotti, no texto que ele coloca, a partir do olhar da pedagogia do Paulo Freire, pedagogia da autonomia, que vai dizer o sentido maior da educação, a boniteza maior da educação só existe se ela faz sentido, se ela dá o retorno para a pessoa. Empreendedorismo é fundamental. O senhor, como professor, consultor também, através de um projeto SEBRAE, Faculdade de São Luís e Governo do Estado de Educação, participou do curso de pós-graduação para preparar professores para ensinar empreendedorismo. Qual a sua opinião que o senhor teve, qual o relato que o senhor faz sobre os professores que participaram, como eles viram esse momento? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. A primeira turma, acho que o Paulo lembra muito bem, né? Uma reação no início, no final
nós transformamos possíveis, posso usar a palavra terroristas, entre aspas, em apóstolos. É muito diferente. Viraram verdadeiros apóstolos, defensores da ideia. Olha, o Colégio Médici, ele tem uma experiência incrível com professores, inclusive o próprio Paulo pode até relatar com mais objetividade, o retorno disso aí. Há um acompanhamento do SEBRAE e o retorno para os professores foi espetacular. Aliás, o MBA constituído pelo SEBRAE, com a parceria da Faculdade de São Luís e o Governo do Estado, foi um negócio impressionante, foi um retorno impressionante. E eu acho que o nosso governador vai retomar, a Secretaria de Educação vai retomar esse projeto e pode ter certeza que o SEBRAE vai dar toda a logística e todo apoio, como deu, diferenciando todos os MBAs, pelo menos a minha experiência de professor, que já tivemos aqui em Sergipe, né? O acompanhamento, o dia a dia do retorno do conteúdo passado nas disciplinas. Em resumo, foi excelente o retorno para os professores. Ok, professor Antônio Ramos. O professor Antônio Ramos, no próximo bloco, não vai estar aqui com a gente, que vai entrar o professor Eniceu Lisboa, ele que é professor especialista, diretor da Faculdade Atlântico. E no próximo bloco, eu quero que o doutor Paulo dê alguns exemplos de sucesso já do empreendedorismo, porque eu sei que muita coisa boa está acontecendo aqui, com a representante da secretária e também o nosso professor Escocúbia. No próximo bloco, falar mais sobre Paulo Freire e o que se pretende fazer aí sobre a história de Paulo Freire para contribuir muito mais ainda com o mundo, não com o Brasil, mas com o seu legado, com o seu trabalho na área de educação popular. Nós voltamos já já.